Eu acho que ela serve para todos os salmos. Se você entender esse salmo primeiro, de maneira minuciosa, né, sistemática, você não vai ter dificuldades, né, não vai haver nenhum impeachment para você não entender os outros salmos. Né? Apesar de ser um salmo órfão, tem muito tipo de salmo, né? Apesar de salmo primeiro, que é um salmo órfão, mas mesmo assim, independente disso, o seu conteúdo está bem elaborado, né? Está uma narração muito bem feita, porque foi em nome de Deus, foi um nome que conhecia a Deus, né? E tem como consequência, né, realmente essas bênçãos que ele coloca aqui. E ele diz no salmo primeiro: não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse é o primeiro passo. Você quer ser bem-aventurado, você quer ser bem-sucedido. Não está falando que você quer ter sucesso imediato, não é isso que o salmo está falando. O salmo está falando de uma promessa futurística. O salmo está falando de um porvir que você vai ter satisfação em viver. Ele não está falando do aqui e agora, ele está falando de uma coisa para o futuro. E eu acho que a coisa que nos deixa mais alegre é saber que temos um futuro promissor. Ele diz: quem não anda segundo o conceito dos ímpios? Primeiro passo. Quem é com quem você anda? Com quem você é amigo? De quem você é amigo? O que é que você escuta? Até onde você é influenciado? Até onde você segue a opinião alheia? Então, cuidado. O primeiro passo, segundo o salmista, é que amigos sinceros, amigos valiosos, amigos do bem, amigos da luz, né? E esses amigos da luz, então você só encontra se você realmente tiver um relacionamento com o Pai, com Hashem. Primeiro conselho, as amizades, né? Segundo conselho, ele disse: nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, você quer ser bem-aventurado? Você não pode parar, fixar ali, né, as suas passadas no caminho dos pecadores. E quem são esses pecadores? Todo mundo peca, né? Nós somos pecadores por natureza, nós temos a natureza adâmica caída, né? Mas os pecadores, nesse contexto, já que a palavra está pluralizada, é as pessoas que desconhecem a Torá, porque o outro versículo fala na Torá, desconhece a lei de Deus, desconhece o conhecimento das Escrituras. Então, para ele, o pecado está sendo uma coisa normal, uma coisa simples, uma coisa sem risco, uma coisa agradável, do qual ele será dominado e jamais conseguirá a sua liberdade se o Yeshua HaMashiach não libertar, não trouxer uma vida nova, um espírito recriado, para que assim possa ser uma pessoa bem-aventurada. Então ele não para no caminho dos pecadores. Então este salmo, número primeiro, está nos ajudando a entender como ser bem-aventurado. Ou seja, ele não para no caminho dos pecadores, né? Realmente, ele fala com os pecadores, ele é amigo dos pecadores. Agora, ele não para, ele não vai fazer o que os outros fazem, ele não vai ser imitador, ele não vai copiar a vida, a conduta de ninguém, ele não vai ser mais um com aqueles que não conhecem o Eterno, que não temem ao Senhor. Então, estes são os pecadores, que está explícito, né, ainda no versículo de número 1. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Terceira condição, terceira característica, terceira alternativa que não se deve ter. Diz o salmista: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, você pode ser pecador sem ser escarnecedor. Não é obrigado a você ser pecador para ser escarnecedor. O escárnio já é uma ação brutal da ignorância, da insensatez, que não é obrigado todo pecador ter ou ser escarnecedor. Não é obrigado, não. Se fosse obrigado, se não fosse diferente, o salmista não tinha feito uma sequência de valores. Não tinha diferenciado as ações, as atitudes destas pessoas. Não tinha colocado em 3 condições para ser bem-aventurado.
Então, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Alguém já disse para você? Quem são os escarnecedores? Traduzindo uma linguagem mais comum, significa os mortos espiritualmente. Morto espiritualmente. O pecador, ele pode ser pecador, mas ele pode não ser morto espiritualmente. Ele pode saber que Deus é o Senhor, ele pode saber que Deus é o poderoso, ele pode saber que Jesus é Salvador, embora que não queira fazer. Mas os escarnecedores são aqueles mortos espiritualmente. Né? Nem querem, nem se interessam, né? E fazem tudo para que o nome do Senhor seja levado em deboche, faz tudo para que a verdade seja colocada como nada, compara as palavras do Altíssimo com palavras de qualquer outro homem. Para ele não tem diferença, não tem escala de valor, tudo é a mesma coisa, tudo tem o mesmo valor. Então ele escarnece, ele debocha, né? Ele faz ultraje às coisas santas. Então, está aí o salmista nos ajudando, nos ensinando como sermos bem-aventurados. E eu sei que você que me escuta, né, tem um interesse nisso tudo. Eu acho que já foi do seu interesse saber como ser feliz. Né? Agora, talvez alguém não ensinou você como chegar a este caminho, como palmilhar este caminho. Aí o versículo 2 agora vai nos ajudar. Né? O Salmo 1 fala das partes negativas que devem ser evitadas. Aí o Salmo 2, né, começa a abrir uma luz. Ele diz assim, antes, quem antes? O que não anda segundo o conselho dos ímpios, o que não se detém no caminho dos pecadores, o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele não faz nada disso. Ele não é puro por causa disso. Ele não é uma pessoa livre por causa disso. Ele não é um exemplo sine qua non por causa disso. Mas antes, mesmo sendo um homem pecador, frágil, mas ele tem o temor de Deus, ele quer ser melhor, ele quer acertar, ele quer agradar o Criador. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O bem-aventurado começa por aqui. Quem quer ser bem-aventurado, quem quer ter um futuro próspero, quem quer ter conquistas para o porvir, começa nesta condição, neste alicerce. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor.